O Japão tentou invadir a Austrália, a batalha que quase mudou o Pacífico. Imagine acordar e descobrir que, em apenas algumas semanas, um dos impérios mais agressivos da história havia tomado metade do Oceano Pacífico. Era o início de 1942, e o Japão imperial avançava como uma tempestade, num período incrivelmente curto. As forças japonesas haviam esmagado defesas coloniais e conquistado territórios que, até então, pareciam intocáveis pelo inimigo. Tudo começou no dia 7 de dezembro de 1941, com o ataque surpresa a Pearl Harbor, no Havaí. Em poucas horas, a Marinha dos Estados Unidos estava em chamas. Mas Pearl Harbor foi apenas a primeira peça de um dominó que cairia com força brutal. Nos meses seguintes, o Japão expandiu seu controle militar por uma vasta região. Derrotou os britânicos em Hong Kong, invadiu a Malásia, conquistou as Índias Orientais Holandesas, hoje Indonésia, e varreu as Filipinas, expulsando os norte-americanos. Singapura, considerada uma fortaleza britânica impenetrável. Mais de 80 mil soldados aliados foram capturados em fevereiro de 1942. Foi a maior rendição de tropas britânicas da história. Uma humilhação para o Império Britânico e um sinal claro de que ninguém estava seguro na região. Com cada vitória, o Japão se aproximava cada vez mais da costa norte da Austrália. Naquele momento, o mundo assistia, atônito, ao nascimento de um novo império expansionista, menos tão brutal quanto eficaz. O Japão não apenas ocupava territórios, ele os varria com violência, massacres, prisioneiros decapitados, civis executados. A doutrina militar japonesa era impiedosa. O medo se espalhava como uma sombra por todo o Pacífico Sul. As rotas marítimas estavam comprometidas. Navios mercantes eram afundados. Ilhas remotas eram ocupadas e transformadas em fortalezas. O grande esfera de co-prosperidade do leste, asiático como os japoneses chamavam seu projeto imperial, estava se tornando realidade. Uma realidade construída à base de sangue, fogo e aço. Em menos de 3 meses, o Japão havia se tornado a potência dominante em todo o teatro asiático da guerra. E com isso uma pergunta começou a assombrar os governos ocidentais e especialmente os australianos. Qual seria o próximo alvo? A resposta parecia óbvia. A Austrália estava ali, ao sul de todo esse caos, com sua vasta costa mal defendida e cidades espalhadas. Seus aliados estavam em choque. Os britânicos estavam ocupados demais tentando não perder o próprio império, e os americanos, feridos em Pearl Harbor, ainda organizavam sua reação. Era como se uma linha invisível estivesse sendo traçada no mapa. Uma linha que separava o território já conquistado pelo Japão, daquele que ainda resistia. E a Austrália estava exatamente na borda dessa linha. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o povo australiano assistia ao avanço japonês com crescente angústia. Notícias de derrotas e massacres vinham quase todos os dias. E uma dúvida, antes impensável, começava a surgir em voz alta. Será que nós seremos os próximos? O Pacífico estava em chamas, e o fogo se aproximava perigosamente das praias australianas. Quando o Japão começou sua ofensiva meteórica no Pacífico, a Austrália rapidamente deixou de ser apenas um país distante e insular, e passou a ser uma Pekachev em um jogo de sobrevivência continental. Geograficamente, ela estava perigosamente próxima do caos. Ao norte, ficavam as Índias Orientais Holandesas, já sob domínio japonês. A leste, as Ilhas Salomão e a Nova Guiné, pontos estratégicos para qualquer avanço militar. Na da guerra, a Austrália era um trampolim ideal ou o último bastião a ser conquistado. O governo australiano sabia disso, mas o mais assustador é que o Japão também sabia. E o que fazia da Austrália um alvo tão atrativo? Primeiro, sua posição estratégica. Se o Japão quisesse consolidar o controle do Pacífico Sul, precisaria eliminar ou neutralizar qualquer base aliada capaz de abrigar tropas, aviões e navios. E a Austrália, ainda que remota, era exatamente isso. Uma enorme plataforma continental, com vastos portos, campos de aviação, redes ferroviárias e acesso direto ao Pacífico. Era o que os estrategistas chamariam de alvo natural. Segundo, a vulnerabilidade real. Em 1942, a Austrália tinha poucos recursos militares. A maior parte de seus soldados estava lutando na África e na Europa, ao lado dos britânicos. O exército que restava era pequeno e inexperiente, e as defesas costeiras eram precárias. Muitos australianos viviam em cidades costeiras, como Sydney, Brisbane
e Darwin menos, justamente onde uma invasão teria mais impacto. Terceiro, a fragilidade dos aliados. A Grã-Bretanha estava atolada em sua própria guerra contra a Alemanha, e os Estados Unidos ainda não haviam se recuperado de Pearl Harbor. A sensação de abandono era forte. O primeiro-ministro australiano da época, John Curtin, fez um discurso histórico ao romper, simbolicamente, com a dependência britânica e clamar pela ajuda americana. A Austrália olha para a América. Foi o começo de uma nova aliança, mas o tempo era curto e o perigo iminente. Enquanto isso, os jornais espalhavam o pânico. Manchetes falavam em colapso da defesa australiana, avanço inimigo iminente e possível ocupação japonesa. Famílias começaram a evacuar cidades costeiras. Muitos enterravam pertences no quintal, como se a guerra estivesse literalmente batendo à porta. E para muitos, as autoridades locais começaram a construir fortificações improvisadas, treinar civis para combate e criar planos de emergência para sabotagem, caso o inimigo chegasse. Crianças faziam exercícios de evacuação nas escolas. Cidades costeiras apagavam suas luzes à noite, com medo de ataques aéreos. O país inteiro vivia em estado de alerta. E havia um fator ainda mais apavorante: o histórico japonês. As notícias, que vinham de outros territórios ocupados pelo Japão, eram devastadoras. Massacres de civis em Nanjing, violência brutal nas Filipinas, escravidão sexual, trabalho forçado, campos de prisioneiros. A Austrália temia não apenas a invasão menos, mas o que poderia vir depois dela. O medo de perder vidas. Sim, mas também o medo de perder a própria identidade nacional. Por isso, quando os aviões japoneses apareceram no céu de Darwin, em fevereiro de 1942, a Austrália entendeu que não era mais uma hipótese. Era real. O país estava sob ataque. E, até então, um fantasma começava a tomar forma. Se o Japão decidisse dar o próximo passo, a Austrália cairia. Esse era o dilema menos e a angústia menos de um povo inteiro. 19 de fevereiro de 1942. O sol mal havia alcançado o céu sobre a cidade portuária de Darwin, no norte da Austrália, quando o inimigo finalmente mostrou sua face. Por volta das 9h58 da manhã, o som de sirenes cortou o ar menos, mas era tarde demais. Em segundos, a cidade foi mergulhada no inferno. 188 aviões japoneses, entre bombardeiros pesados, caças e aviões de mergulho, surgiram no horizonte. Era o mesmo esquadrão que havia atacado Pearl Harbor 2 meses antes. E agora, com experiência e precisão brutal, repetiam o espetáculo de destruição. Mas desta vez em solo australiano. O alvo era claro: o porto de Darwin, usado como base logística pelas forças aliadas. Navios atracados, depósitos de combustível, pistas de pouso e prédios administrativos foram atingidos com força devastadora. Explosões em cadeia incendiaram depósitos de munição e combustível, criando colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. O caos foi absoluto. Navios foram afundados no próprio cais. Aviões australianos foram destruídos no solo antes mesmo de conseguirem decolar. As comunicações falharam, e a população completamente despreparada fugia em desespero. Muitos moradores acreditavam que aquele era o início da tão temida invasão japonesa. Havia quem corresse para o mato com a roupa do corpo, convencido de que tropas inimigas estavam desembarcando na costa. Em apenas alguns minutos, mais de 240 pessoas morreram. Os números exatos ainda são debatidos, já que registros foram perdidos ou censurados para evitar pânico em massa. O governo australiano, inclusive, tentou minimizar os danos nas primeiras horas, alegando tratar-se de um ataque limitado, mas os sobreviventes sabiam a verdade. Darwin havia sido arrasada. O impacto psicológico foi profundo. Pela vez na história moderna, um inimigo estrangeiro havia lançado um ataque aéreo de grande escala em solo australiano. Não era mais um medo abstrato, era um fato consumado. A sensação de invulnerabilidade insular havia evaporado em meio à fumaça. E o mais assustador, esse foi apenas o primeiro ataque. Nos meses seguintes, Darwin seria bombardeada mais de 60 vezes, tornando-se o local mais atacado da Austrália durante toda a guerra. E não apenas Darwin. Outras cidades e pontos estratégicos no norte do país, como Broome e Townsville, também foram alvos da Força Aérea Japonesa. O ataque a Darwin foi uma mensagem, uma demonstração de força, um aviso. Nós podemos chegar até aqui. E mais, foi um claro indicativo de que o Japão
tinha planos sérios para o Pacífico Sul. Não se tratava apenas de dominar ilhas e rotas marítimas. Tratava-se de intimidar, desestabilizar e isolar a Austrália do resto dos aliados. Com seus portos sob fogo, sua população em pânico e suas forças armadas dispersas, o país se via diante de um dilema cruel: lutar até o fim ou cair lentamente diante do avanço inimigo. Após o bombardeio, o governo australiano acelerou sua aliança com os Estados Unidos, permitindo a instalação de bases militares e aumentando a presença de tropas estrangeiras em território nacional. A partir dali, a guerra deixou de ser um problema distante. Ela estava literalmente no quintal. A destruição de Darwin marcou o início de uma nova fase da Segunda Guerra no Pacífico. Uma fase em que a Austrália deixou de ser apenas observadora menos e passou a ser alvo. O bombardeio de Darwin não foi um acidente, não foi um ato isolado, foi parte de uma estratégia meticulosamente pensada pelo alto comando japonês. Mas havia algo ainda mais inquietante por trás das nuvens de fumaça e da destruição. A suspeita de que aquele ataque era apenas o prelúdio de uma invasão em larga escala. Seria a Austrália o próximo território a cair nas mãos do Império japonês? Em 1942, essa dúvida pairava como uma espada sobre as autoridades australianas. Nas ruas, a população debatia em voz baixa, mas os documentos e os mapas estratégicos diziam mais alto. Dentro do Japão, a expansão parecia imparável, e surgiam duas correntes dentro do alto escalão militar. De um lado, os estrategistas, mais agressivos, liderados pela Marinha Imperial, que defendiam um ataque direto ao território australiano. A lógica era simples e brutal: conquistar a Austrália cortaria as rotas de suprimento dos Estados Unidos no Pacífico Sul e destruiria uma base aliada essencial. Do outro lado, estavam os mais pragmáticos, que apontavam os limites logísticos. Invadir a Austrália significava atravessar milhares de quilômetros com suprimentos, ocupar cidades distantes e manter uma linha de frente gigantesca a menos. Tudo isso enquanto os Estados Unidos reagiam com fúria após Pearl Harbor. Para muitos oficiais, ocupar a Austrália inteira era um sonho caro demais para virar realidade. No fim, prevaleceu uma estratégia intermediária. O Japão lançou a chamada Operação FS, cujo objetivo era isolar a Austrália, e não necessariamente conquistá-la. O plano consistia em tomar ilhas como Fiji, Samoa e Nova Caledônia, destruindo as bases navais e aéreas dos aliados. Nesses Hunter. Assim, a Austrália ficaria cortada do resto do mundo. Um cerco lento, mas eficaz. Mas o medo de uma invasão total não era infundado. Documentos capturados após a guerra revelaram que, sim, o Japão estudou seriamente a possibilidade de invadir o norte da Austrália, especialmente as regiões menos povoadas. Mapas detalhados, relatórios de inteligência e simulações logísticas foram encontrados. E mais, a propaganda japonesa da época falava abertamente sobre a destruição da Austrália Branca, ecoando a retórica imperialista e racial da época. Além disso, o próprio comando aliado acreditava que uma invasão era iminente. O general americano Douglas MacArthur, recém-chegado à Austrália após fugir das Filipinas, declarou publicamente que o país era o próximo grande campo de batalha. Isso acelerou o envio de tropas americanas para o norte australiano e levou à reestruturação total da defesa nacional. Enquanto isso, a paranoia tomava conta da sociedade. Viam-se espiões em todo lugar. Japoneses que viviam há décadas no país passaram a ser perseguidos e enviados a campos de internamento. Famílias estocavam comida e combustível. Rádios transmitiam instruções de emergência. O medo era tão denso quanto a fumaça sobre o porto de Darwin. Mas o Japão hesitou. E esse intervalo, esse pequeno espaço entre o avanço e a decisão final, salvou a Austrália. Em vez de uma invasão total, vieram mais ataques aéreos e submarinos. Mas nunca o desembarque. Nunca o ataque frontal. A Austrália foi cercada, ameaçada, testada, mas nunca caiu. E mesmo assim, o fantasma da invasão jamais desapareceu completamente. Até hoje, historiadores debatem. Se o Japão tivesse tentado, teria conseguido? E mais importante, o que teria sobrado da Austrália se isso tivesse acontecido? Quando as bombas caíram sobre Darwin, algo mais explodiu dentro da Austrália. A noção de que o país estava seguro por ser uma ilha distante. A guerra havia cruzado o mar e aterrissado nas praias do norte. E a partir daquele momento, uma coisa ficou clara para os australianos: ninguém viria salvá-los a tempo. Ou o país se preparava, ou seria esmagado.
A resposta foi imediata, menos e desesperada. Civis comuns passaram a ser treinados para a guerra. Trabalhadores, agricultores, jovens estudantes, até aposentados. Todos convocados para compor as fileiras de uma força defensiva improvisada. Milícias locais foram formadas em todo o território. Os chamados Home Guards, armados com o que havia disponível, rifles antigos, baionetas, às vezes apenas pás e coquetéis Molotov. A Austrália se mobilizou de cima a baixo. A economia foi reorganizada. Fábricas que antes produziam carros e eletrodomésticos passaram a fabricar tanques, munições e peças de aviões. A produção de alimentos foi redirecionada para abastecer tropas locais e, principalmente, as tropas americanas que começaram a chegar. Sim, os Estados Unidos atenderam ao chamado. Depois da queda das Filipinas, o general Douglas MacArthur se refugiou na Austrália, tornando-se comandante supremo das forças aliadas no Pacífico Sudoeste. Com ele, vieram mais de 1 milhão de soldados americanos durante toda a guerra. Se estabeleceram em bases pelo norte e leste do país, ajudando na defesa, no treinamento e na construção de infraestrutura militar. Fortificações foram erguidas ao longo da costa, trilhas secretas, campos minados e planos de retirada foram traçados. Em cidades costeiras como Brisbane, até escolas foram adaptadas para servir como pontos de evacuação. A Austrália também fortaleceu sua aviação e marinha, ainda que em escala modesta. Novos aviões foram adquiridos, pistas de pouso estendidas, e navios patrulhavam constantemente a costa, menos atentos a qualquer sinal de submarinos japoneses, que já haviam afundado embarcações civis e comerciais no litoral, mas não era isso a estrutura militar que mudava. A sociedade australiana, marcada até então por uma certa ingenuidade em relação à guerra, foi tomada por um espírito de sacrifício. Campanhas de doações, voluntariado feminino para hospitais de campanha, envio de roupas e alimentos para o fronte, tudo era mobilizado. Era o nascimento de uma resiliência nacional diante do medo da destruição. E o medo era real. A cada nova notícia de ataques japoneses em Papua Nova Guiné ou nas ilhas do Pacífico, a tensão aumentava. Havia boatos de que espiões japoneses estavam infiltrados no país. Cidadãos de origem japonesa, mesmo nascidos na Austrália, passaram a ser perseguidos e internados em campos, em nome da segurança nacional. Mas apesar do pânico, a Austrália resistiu. Não apenas fisicamente, mas moralmente. O país recusou-se a recuar. Se a invasão viesse, encontraria um povo armado, treinado e disposto a lutar rua por rua, campo por campo. E mais, agora, a Austrália não estava mais sozinha. Colonies americanas em seu solo, com bases reforçadas e um espírito de luta renovado. O país começava a deixar de ser presa menos e se tornar um ponto de resistência. A Austrália, que assistira passiva ao avanço japonês, agora cavava trincheiras. E, embora a invasão jamais tenha acontecido, o preparo para ela moldou toda uma geração, que jamais esqueceria o momento em que a guerra chegou à sua porta, e ela teve que escolher entre fugir ou resistir. Se houve um lugar onde a invasão da Austrália começou a morrer, foi na densa, sufocante e enlameada selva da Nova Guiné. Muito antes das praias australianas serem pisadas por botas inimigas, a guerra se transformou num pesadelo entre as árvores, no que ficou conhecido como a Trilha de Kokoda, menos um corredor estreito, montanhoso e infernal, que se tornaria o palco da virada. Era julho de 1942, quando o Japão lançou seu plano de invasão terrestre por meio da Papua Nova Guiné. Território australiano na época, o objetivo era ambicioso: atravessar a cordilheira Owen Stanley, tomar a capital Port Moresby, e a partir daí, ter alcance aéreo e naval suficiente para isolar e eventualmente dominar o norte da Austrália. Mas o que parecia um avanço certeiro se transformou numa carnificina de resistência, marcada por lama, doenças tropicais e batalhas travadas a poucos metros de distância entre os inimigos. De um lado, soldados japoneses veteranos, endurecidos pelas campanhas anteriores na China, Filipinas e Malásia, disciplinados, cruéis, preparados para morrer pelo imperador. Do outro, jovens australianos que, na maioria, nunca haviam disparado um tiro em combate. Muitos tinham menos de 20 anos. Eram garotos que até meses antes carregavam livros escolares e agora carregavam fuzis. A trilha de Kokoda se estendia por mais de 90 quilômetros, serpenteando entre picos escarpados, vales cobertos de névoa e lamaçais mortais. As condições eram insuportáveis. Calor opressivo durante o dia, frio cortante e, noite,
malária, disenteria, fome constante e terreno que engolia botas inteiras. Ambulâncias não chegavam. Feridos eram carregados nos ombros por nativos papuas, chamados de anjos da trilha, que salvaram centenas de vidas com coragem e solidariedade silenciosa. O avanço japonês foi feroz. Chegaram a poucos quilômetros de Port Moresby, mas então começaram a ruir. A linha de suprimentos japonesa Stekusei até o limite. Faltava comida, munição, reforços. Os australianos, com apoio aéreo e naval dos americanos, começaram a resistir com mais eficácia, reorganizaram suas forças, receberam reforços e contra-atacaram. Durante semanas, a selva se transformou em um matadouro. O combate era travado, a curta distância, muitas vezes a baioneta. Cada colina conquistada custava dezenas de vidas. Mas o moral australiano, antes frágil, agora era puro aço. Não havia mais dúvidas. A luta era pela sobrevivência do país. Em novembro de 1942, os japoneses foram forçados a recuar. O plano de tomar Port Moresby fracassara. O avanço rumo à Austrália estava oficialmente interrompido. E pela primeira vez, as tropas aliadas haviam conseguido conter e reverter uma ofensiva terrestre japonesa. A Batalha da Trilha de Kokoda, embora muito menos lembrada que Stalingrado ou Normandia, foi um dos pontos de inflexão da guerra no Pacífico. A resistência australiana, construída na lama e no sangue, provou que o Japão não era invencível, mais que uma vitória tática. Kokoda foi uma vitória psicológica e simbólica. Mostrou ao mundo, e principalmente aos australianos, que o país não seria tomado sem luta. Que, mesmo diante de um inimigo mais experiente, mais bem equipado e numericamente superior, a coragem, a terra e o espírito de um povo podiam fazer a diferença. A partir dali, o Japão começaria a recuar, e a Austrália, que quase foi vítima, se tornaria a base de operações dos aliados para o contra-ataque definitivo no Pacífico. A pergunta que assombra muitos historiadores até hoje é simples, direta menos e aterrorizante. E se o Japão tivesse invadido a Austrália? Não é ficção. Por pouco, muito pouco. Isso não aconteceu. A estratégia existiu. O bombardeio em Darwin foi real. Os submarinos inimigos navegaram nas costas. Aviões cruzaram os céus do norte australiano. Tropas japonesas desembarcaram a poucos quilômetros da fronteira da Papua. E o terror bateu à porta de milhões, mas a invasão total nunca veio. E se tivesse vindo, o mundo seria outro. Imagine um cenário em que milhares de soldados japoneses desembarcam em Darwin, Townsville, Brisbane. As forças australianas, ainda em formação, seriam esmagadas nos primeiros dias. As cidades cairiam em pânico. E mesmo com a presença americana crescente, o contra-ataque levaria tempo. O Japão poderia então dividir a Austrália em zonas controladas. O norte sob ocupação militar. O sul tentando resistir. Seria o início de uma guerra de guerrilha. Talvez até de um Vietnã, antes do Vietnã. Mas em solo australiano, além das consequências locais, a geopolítica global mudaria drasticamente. Com a Austrália fora de combate, os Estados Unidos perderiam sua principal base de apoio no Pacífico Sul. As campanhas nas Ilhas Salomão, em Guadalcanal e nas Filipinas seriam muito mais difíceis. A retomada do avanço aliado poderia ser adiada por meses, talvez anos. A guerra no Pacífico ganharia fôlego para o Japão. E há uma dimensão ainda mais sombria: o destino da população civil. Histórico japonês em territórios ocupados, como Nanjing, Manila e Singapura, fala por si. Estupros em massa, decapitações, execuções públicas, trabalho escravo, campos de concentração. A Austrália, um país com raízes ocidentais e coloniais, teria sido um alvo cultural e ideológico para o Japão imperial. Os horrores vividos por outros povos sob ocupação japonesa poderiam ter sido replicados em solo australiano. A brutalidade não teria limites. Mas isso não aconteceu. E é exatamente aí que reside a força desta história. Porque o quase moldou tanto quanto um fato consumado. O simples fato de a invasão ter sido considerada e evitada mudou para sempre a identidade australiana. Moldou sua doutrina militar, seu alinhamento estratégico com os Estados Unidos, sua postura defensiva, sua memória coletiva. Darwin virou símbolo. Kokoda virou orgulho. A guerra, que parecia distante, se tornou visceral. E o povo australiano, até então acostumado a assistir às guerras alheias, passou a ver a si mesmo como agente da própria defesa.
A Austrália de hoje nasceu naqueles anos, nascida do medo, forjada na lama da selva, banhada em sangue no norte e temperada pelo I-Si, que paira até hoje, o I-Si, que nos obriga a lembrar o quão perto o mundo esteve de ver um continente livre ser apagado por um império de ferro. E essa é a ironia da história. Às vezes, o que não aconteceu muda mais do que aquilo que de fato ocorreu. Se essa história te surpreendeu tanto quanto surpreendeu o mundo na época, então não deixa ela ser esquecida. Curte, se inscreve e compartilha menos, porque às vezes, o que quase aconteceu é o que mais precisa ser contado.